Sou o Anderson Gomes e nesse episódio nós vamos falar sobre inteligência artificial, como tornar-se mais produtivo com o uso da IA. Vamos lá, solta a vinheta. Conexão Dev, onde o código vira conversa. E para falar de inteligência artificial, o convidado de hoje é alguém muito especial, alguém que está lidando com a inteligência artificial para aumentar a produtividade dele como um dev, que é o meu grande amigo César Romero. Muito bem-vindo, César. Fala, Anderson, tudo bom? Prazer estar aqui contigo, cara. Show de bola, show de bola. César, vamos lá, cara, vamos começar esse nosso bate-papo aí. A ideia é que a gente consiga aí conversar um pouco sobre IA nos próximos minutos aí, vamos colocar uma hora e pouquinho, né? E que a gente possa compartilhar com o pessoal que está nos ouvindo uma visão, e aí, no caso, a sua visão sobre inteligência artificial, esse contexto todo que a gente está vivendo agora, da presença muito forte da IA, principalmente na vida do desenvolvedor, né? E aí, em duas linhas de frente aí que a gente tem de raciocínio, né? Uma, se a IA vai realmente tomar o lugar dos devs, e a outra, usando a IA como ferramenta de produtividade. Antes de mais nada, cara, eu gostaria de pedir que você se apresentasse, desse aí as suas credenciais, né, para quem está nos ouvindo, para quem não nos conhece, né, você desse aí as suas credenciais. Ah, tá joia. Bem, eu estou na área, né, trabalhando com Delphi desde 95, Anderson. Eu comecei ali em Delphi 2 e até hoje fui trabalhando por tudo. Em 2000 eu tive o prazer de ser convidado para ir para Embarcadero, na verdade, para Borland, cara. Eu fui convidado para ir para Borland, lá em Scotts Valley. Conheci aquela sede sensacional que tinha lá, né? E aquilo meio que abriu portas, e depois disso comecei a participar dos programas aí da empresa, do que teve lá de Borland, CodeGear, toda a mudança que teve até chegar hoje, né? Sempre próximo da comunidade, participando de eventos e participando de palestras, e sempre trabalhando com Delphi, algum tempo com outras ferramentas, outras linguagens, e todos os projetos que apareceram no caminho a gente conseguiu realizar com sucesso, né? Então, depois aí de, 95, cara, olha só. Faz tempo, 31 anos aí, fazendo aniversário junto com o Delphi, né? Poxa vida. Cara, muito legal, muito legal. Uma história bem rica, né, César, de jornada aí de desenvolvimento, bem rica. Pegando aí esse gancho, né, cara, em relação a Delphi principalmente, mas vamos nem só de Delphi, mas assim, trazendo para o cenário mais atual, né, você viu muita mudança acontecer, né? E assim, em termos tecnologicamente, em termos de momento, esse momento que a gente está vivendo aí da IA, você equipara ele com o que, assim, nesse cenário tecnológico que você viveu, ou nunca teve nada parecido? Eu acho que nunca teve uma mudança tão grande, né, cara? Porque, cara, nos anos que passaram, tinha mudanças, assim, de mudança de tecnologia, de uma coisa que melhorava, que, de certa forma, excluíam uma tecnologia, trazendo uma outra que substituía por novos paradigmas, por novas ferramentas, mas agora não, né, cara? Agora a gente pega a IA, trazendo como se fosse um companheiro de trabalho com um nível de raciocínio baseado em treinamento, assim, muito bom, né? E ele traz uma produtividade muito grande. E como você bem falou ali, a questão do momento que a gente está vivendo, disso vai substituir, não vai substituir os programadores, eu acho que é uma coisa ainda que a gente tem que estudar. Eu acho que meu maior medo, eu comentei outro dia numa conversa com o Fernando Risato, que
com a IA hoje produzindo para a gente, como se fosse mesmo o nosso dev aqui do lado produzindo junto, os devs que têm bastante experiência, que conhecem regra de negócio, que conhecem a tecnologia por trás, estão utilizando essa ferramenta e estão produzindo muito, produzindo algo que a gente não conseguia produzir antes, que o tempo não permitia. E aí, isso acaba, na verdade, tirando da jogada aquele que está começando. E se está tirando o cara que está começando, aí vem uma preocupação muito grande. Quem que vai substituir a gente no futuro? Vai haver um ponto de ruptura, né? Vai ter um ponto de ruptura que a gente precisa entender como que vai acontecer no futuro ainda, que não está muito claro. Esse é um ponto que, sabe que até esse dia que eu conversei com o Fernando, eu estava enxergando isso, mas eu não tinha parado para pensar nessa ruptura. Tá, se não vai ter mais Dev Júnior, quem que vai se formar? Como é que vai ter pleno depois também, né? Se não tem o Júnior, como é que vai ter o pleno? Exatamente, Exato. cara. São coisas assim que começam a assustar, porque, poxa, eu resolvo o problema agora. Tá, mas e o problema do futuro? Quem vai resolver? Exato. É uma preocupação interessante. Assim, você falou que nada se equipara, né? E realmente a gente parando para pensar, quando a gente viu lá atrás, na chegada da internet e tudo mais, a gente viu que era algo gradativo, né? Você via, beleza, né? Está chegando aos poucos, né? E ela demorou para acontecer, né? Cara, eu lembro o seguinte, cara, eu lembro da seguinte situação. A minha formação, eu sou contador, né? A minha faculdade, né? Aí eu tenho uma pós-graduação em desenvolvimento de software orientado a objetos. Mas eu trabalhei em escritório de contabilidade desde cedo e eu comecei trabalhando, escrevendo tudo na mão. Era ler, escrever, datilografar e calculadora de mesa, assim. Esse era o meu trabalho, meu dia a dia. Comecei em 89, aí em 91 eu fiz um curso de programação basic no CP500 que não me serviu nada na vida, além de me introduzir a esse mundo. Eu comecei a mexer com o computador no trabalho ali dentro da contabilidade, cara, lá por 93, 94, para começar a fazer uma folha de pagamento, começar a lançar os livros mesmo, foi bem no comecinho de 95. E aí a gente começou, aí nisso eu me mudei de cidade, fui para Curitiba para fazer faculdade, comecei a trabalhar com contabilidade mesmo, e a gente usava daí os computadores com linha de escada para mandar um relatório para o Banco Central, para consultar um extrato de banco, fazer uma pesquisa na internet usando o site Alta Vista ainda, né? Alta Vista. Alta Vista, usei muito Alta Vista. Aqui no Brasil tinha o KD, eu nunca consegui usar o KD, eu achava ele meio... Não me atendia na cidade, eu usava muito Alta Vista, assim, e eu falava com orgulho que eu usava Alta Vista, cara. Muito engraçado. Só abrir um portal do tempo aqui, porque vai ter gente nos ouvindo que não tem noção do que a gente está falando, mas esses caras eram o que hoje é o Google dessa época aí que o César está mencionando. No Brasil, a gente tinha um buscador próprio chamado KD, e que basicamente ele fazia essa mesma pesquisa que o Google faz, óbvio, né? A gente está falando de uma internet muito tempo atrás. O Google não existia ainda. O Google, acho que nasceu em 98, né? 98, que ele nasceu, a primeira versão. E eu lembro que quando eu descobri o Yahoo, falei, nossa, eu tô atrasado no tempo, cara, olha essa ferramenta aqui. E ainda achei difícil no começo, porque ele tinha tanto... o site dele tinha tanta coisa pendurada lá, lembra? De ajudando, enfim... Então foi gradual, foi aos poucos. Eu lembro de já usar a internet, mas a gente jamais imaginava, por exemplo, usar um livro, ler um livro pela internet. Não tinha? Sim. Eu ia nas livrarias Curitiba lá comprar livro impresso. Eu comprei a Bíblia do Delphi 2 lá do Cantu, mais ou menos ali em 96, eu acho que foi mais ou menos quando eu comprei. E carreguei ela durante anos, assim, mais por nostalgia guardado do que por utilidade mesmo em si, depois de evoluir, né? Enfim, depois a gente teve várias evoluções ali, mais para frente, banco de dados, né? Na época ali era muito arquivo ainda, depois veio uma revolução de banco de dados,
Alguns anos depois a gente teve uma outra revolução indo para cloud, microserviços, mas sempre foi gradual, como você falou. Agora não, agora foi uma pancada de grande. Uma vez, né, cara? Realmente foi assim, você acordou e tudo mudou para usar IA, né? Exatamente. E sabe que falando de IA, um assunto que eu fiquei muito surpreso outro dia, e eu me senti completamente desconectado da realidade vendo um lance que aconteceu da Netflix. Ela estava comprando lá a outra, lá, Warner, né? Aí não deu certo, ela pagou a multa do negócio, caiu e ela comprou uma outra empresa daquele ator Ben Affleck. Você viu isso? Não cheguei a ver. Então, cara, esse cara em 2022, ó a visão do cara, 2022, ele viu primeiras amostras de IA. Não sei se estava sendo oferecido para o mercado cinematográfico, alguma coisa relacionada a IA, mas ele teve uma visão, ele contratou um time, bancou do bolso dele e montou uma startup. Essa startup, diferente da IA generativa, que ela vai gerando todo o vídeo ali, ele faz diferente, cara. Eles ficam filmando normal, como eles filmam qualquer filme, qualquer série, e daí a IA entra na jogada para pegar o que foi filmado e melhorar, fazer a continuidade e adicionar coisas ou remover coisas do que foi filmado. Aí o que aconteceu? A compra da Warner não deu certo, a Netflix foi e comprou essa startup do Ben Affleck, de IA, que ele começou em 2022. Interessante. Vamos ver o que vai vir aí nessa entrega. Pois é, cara, ali eu fiquei surpreso por causa do ano, né? Eu mesmo aqui trabalhando no dia a dia, eu vi ali algum tempo atrás algumas notícias sobre a OpenAI, né? Principalmente por causa eu acho que muito mais mesmo por causa do Elon Musk, né? Que Elon Musk foi um dos financiadores iniciais do projeto, né? Eu acho assim que a briga até entre os proprietários da OpenAI foi o que gerou mais visibilidade, porque eram caras que todo mundo acompanhava, o Musk, o Bill Gates, né? E quando a ruptura ali de pensamento deles, acho que todo mundo falou assim, ué, cara, tá todos eles envolvidos e de repente um veio para um lado, o outro para o outro, e aí acho que é ali que chamou a atenção de todo mundo, né? Cara, eu lembro de um dia chamar ainda... Eu até mandei para um colega meu para mostrar ali. Tava lendo um texto enorme, gigante, falando de várias coisas assim. Daí era uma pegadinha, na verdade, do cara falando o que ele ia fazer, mas na verdade não. Foi um prompt passado, a IA passou e gerou um texto como se fosse a pessoa pedindo para IA, sabe? A IA. Não sei se não deu Stack Overflow naquele negócio, mas o texto era muito bem feito. E, cara, aquilo foi os primórdios ali, quando não tinha nem chat GPT disponível para o público ainda. Era só uma demonstração feita no site, naquele site de laboratório deles, disponibilizado na internet ali. E, cara, foi 3, 4 anos atrás que eu vi isso aí. Uns 3 anos aí, 2023, sei quando o negócio aparece. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta, César. Beleza, mas para você, pro César Romero, quando foi o momento em que, cara, preciso realmente dar uma atenção a isso? Quando foi o momento de, uau, caramba, isso aqui vai pegar fogo? Cara, eu comecei ali, eu acho que no finalzinho de 2024, curioso, só sem usar mesmo ali. O ChatGPT tinha acabado de lançar, né? Daí, 2025, nossos bate-papo ali informal, né, e tal, conversa vai, conversa vem. Comecei igual o povo, fazendo perguntas aleatórias, só vendo como é que fica, uma leitura e tal. E aí, eu acho que foi mais ou menos ali, meados de abril do ano passado, que eu comecei a levar mais a sério. Não, deixa eu ver ele fazer alguma coisa útil para mim aqui, deixa eu pegar o meu trabalho e botar lá. Comecei a fazer uns testes com texto, com código. Eu usei muito a IA no ano passado, cara, até eu conversei com uma recrutadora nem lembro qual que era, mas uma recrutadora me procurou, dela queria saber como eu usava a IA, que ela disse que todo mundo que ela falava usava mais a IA, tipo, para gerar código e tal. Eu falei, não, eu uso a IA para eu entender o problema que eu tenho que resolver, e daí eu programo. Então eu pego para mim o requisito
eu organizo ela para eu me entender, e aquele era o ponto que eu começava a programar. Daí, ao invés de eu começar a programar, eu jogava para a IA e começava um bate-papo com ela para entender melhor o problema e pedia para a IA me apontar o que faltava ali ou aonde poderia ter falhas, para no final eu gerar um roteiro do que eu tinha que programar. Basicamente, como se eu gerasse o meu passo a passo do que eu ia programar a partir daquilo ali. Perfeito. Então, esse foi o meu ponto de partida, e eu posso dizer que as entregas que eu fiz desde que eu comecei a fazer isso estão muito melhores do que eram antes. Né? Então, porque Bacana. eu consigo entender melhor o problema para resolver. E depois de alguns meses ali, eu lembro que o pessoal já estava falando aí das ferramentas de código, aí Cloud, Try, mais algumas. Eu fiz uns testes assim, na verdade eu vi vídeos, na verdade, de pessoas gerando sistemas, e o que eu vi assim não me surpreendeu tanto. Eu falava assim, isso aí para fazer um fish facts aí qualquer um vai fazer. Agora eu quero ver o problema complexo ali para ser resolvido, né? Sim, e a hora que aquilo der problema, como que eu vou resolver também? Então eu tenho que entender o que está sendo criado, né? Mas o dia que eu comecei a usar mais mesmo a IA, daí depois disso, não, teve um ponto que eu decidi fazer meu livro, né? Aí o meu livro eu usei muito a IA mesmo, só que eu tinha já um roteiro do livro, eu tinha exemplos prontos, e comecei a discutir ali com a IA para ver se fazia sentido, se eu conseguia. Então eu gerei um índice baseado no conteúdo que eu queria, que era em torno de 6 capítulos. O resultado final teve 11 capítulos, né? Bem mais. E peguei e fiz um capítulo teste, sabe? Um capítulo teste do que eu queria, assim, que esse capítulo nem entrou no livro, porque eu peguei um monte de coisa assim, coloquei nele que eu queria ver, para ler aquilo lá e ver, isso aqui seria um livro? Aí tinha um monte de problema que eu sabia que tinha que resolver, mas daí eu pensei, tá, então o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer não é pedir para ela escrever um livro, que daí qualquer um faria, e o que eu estou fazendo aqui também vai ser inútil. O que eu tenho que fazer é usar ela para poder acelerar o meu processo de criar um livro, né? Tanto que nas primeiras semanas que eu estava mexendo ali, eu comentei com a minha esposa e falei assim, ó, tô otimista aí com esse trabalho aí pro livro, eu acho que dá para em 2 meses ter o livro pronto. Levou 6 meses. Levou 6 meses, quase 6 meses para o livro ficar pronto. Então, mesmo eu sendo otimista, na realidade foi diferente, né? Foi muito diferente. Então, aí o que eu fiz? Aí eu trabalhei capítulo por capítulo, então gerei o índice, agora eu vou trabalhar no capítulo. Eu terminava ali de gerar um rascunho do capítulo, deixava a IA de lado, ia fazer o exemplo, ia testar, aí lia, revisava, e eu pensava, isso aqui tá bom, não tá bom, eu quero acrescentar isso, quero acrescentar aquilo, e essa parte é a parte que é onde eu acho que a IA me ajudou mais, a revisão. Por quê? Principalmente a revisão quando você já tem um monte de capítulo pronto. Quando eu estava lá pelo 3º ou 4º capítulo do livro ali, já tinha 100 e tantas páginas escritas, foi o primeiro momento que eu tive uma sacada. Eu estava tendo uns exemplos que eu estava fazendo complementar, sabe? Um exemplo complementava do tópico anterior. Aí eu parei, cara, o cara vai ter que montar um exemplo para ele poder... Vamos supor, ele quer um assunto específico de tal capítulo, ele vai chegar lá e ele não consegue usar aquilo lá. Aí eu decidi, não, eu tenho que pegar e ter cada tópico, ter um exemplo completo, isolado de qualquer outro. E ser bem atômico, né? Cada capítulo ser atômico, ele sozinho se resolve. Ele sozinho se resolve, porque o cara vai bater o olho ali, exatamente o que ele leu vai estar naquele código, não tem nada do anterior, quer dizer, tem alguma coisa do anterior, mas o foco ali é o problema que ele está resolvendo, e tem que ser o exemplo completo para aquilo, sem misturar com as outras coisas. Aí esse é o ponto que eu acho que a IA me ajudou mais. Por quê? Porque daí eu tive que refatorar o que já estava feito. E nesse refatorar, eu dava a diretiva, nós precisamos mudar isso em todos os capítulos anteriores. Então aí ele pegava e trazia uma lista, os capítulos afetados, os tópicos afetados é esse, esse, esse e esse. Aí a gente ia refazendo aquelas páginas, colocando o formato novo, né? E daí com esse formato novo, eu tinha que revisar de novo, testar de novo, e beleza. Levava tempo? Levava tempo. Mas se eu fosse fazer isso na mão, ia levar muito mais tempo, ou ia acabar nem fazendo. Ia ficar um modelo que
lá no final do livro eu ia falar, putz, ficou uma porcaria, né? Então esse é um ponto que foi ali que a IA me ajudou bastante, e eu refatorei muito o livro, né? O Jacques e o Tatu como revisores, né? Eles davam as visões dele também, e a didática, né? Eles falavam, isso aqui para didática tá ótimo para um cara avançado, um cara iniciante, falando que eu tô vendo o 3º, 4º capítulo, precisa ter uma didática melhor. Então aquilo fazia repensar e mudar exemplo, mudar texto, adicionar coisa. Então, esse refactor aí acelerou demais. E aí quando eu terminei o livro, foi um ponto que eu comecei a usar mais o próprio chat mesmo ali do Gemini para gerar código. Era aquele copiar, colar, mandar 1 ou 2, 3 arquivos juntos para ter contexto, né? Sim. Aí eu acabava montando um contexto meu que eu usava nos projetos, que dizia o meu jeito de trabalhar, e eu vi o pessoal falando das ferramentas de código e tal, comentando nos grupos, mas não testei, eu só vi os vídeos e falava, não me parece, não me agrada ainda. Aí no dia que saiu o Anti-Gravity, foi o dia que eu comecei a usar para código no dia a dia. Você falou disso aqui lá no meio, logo depois do almoço, eu fiquei olhando, abri o site, não entendi o que era, eu estava focado em problema aqui, um projeto que eu estava fazendo, que eu terminei, um CRM, né? Fiquei focado no meu trabalho, daí no final do dia, ali deu 6 horas, bati o ponto, falei, deixa eu ver o que é esse negocinho aqui. Baixei, olhei ali, pronto. Falei, é aqui mesmo, vou começar a trabalhar nisso aqui mesmo. Eu estava começando ali a preparar a versão inicial do Dext, né? Só que eu estava usando o chat do Gemini, estava bem mais produtivo do que eu era antes sem o Gemini, e ali, de repente, cara, naquela noite ali, eu produzi código como eu nunca tinha produzido nesse projeto. E aí foi bem interessante, que aí foi a hora que eu falei, não, isso aqui tá produtivo, eu gostei, e daí passei a usar o Anti-Gravity no dia a dia. Show. E assim, só para a gente abrir um outro portal aqui, né? O César tá falando aí de livro, tá, gente? O César escreveu recentemente um livro sobre Delphi Multithreading. É um livro gigantesco, um material incrível. Todo mundo que teve acesso a esse material elogiou bastante. A gente vai deixar essa na descrição aí do vídeo, né? No texto por escrito, a gente vai deixar os links aí desse material do livro do César. E o César também é o autor de um ecossistema de framework chamado Dext, que é um ecossistema aí de aceleração de desenvolvimento para o Delphi, né, para a linguagem Delphi. Então ali você tem 1 milhão de possibilidades de aceleração do desenvolvimento web com diversos frameworks, ORM, migrations, próprio web, né? Web, exato, documentação, enfim. Programação assíncrona. Programação assíncrona, né? É da moda da casa, né, César? Essa é da casa. Mas, enfim, você tem ali um universo de possibilidades incrível. Então, só para te dar esse contexto aí, né? Você que está ouvindo a gente e, porventura, não conheça esse trabalho aí do César. Mas o assunto é IA. O que a gente está tentando te mostrar nesse momento aqui o ponto em que foi uma ruptura para o César, né? Ao conhecer IA. E aí, o primeiro contato dele, ele teve, conforme ele falou, mais a fundo, usando a IA como um assistente ao escrever um livro. E aí, um cara pensa na IA como sendo ali um coautor desse livro, um revisor, trabalhou com ele em diversas situações no livro. E, num outro ponto, ele está dizendo também que usou a IA para construir o ecossistema de framework Dext, que é algo que ele já vinha construindo há muito tempo atrás, e que com a IA potencializou o desenvolvimento dele para que ele conseguisse fazer as entregas que ele fez. Só dar esse contexto, esse resumo aí, né? Porque a gente acabou falando livro e tal. Para mim é uma história tranquila, mas para você que está ouvindo a gente, talvez você não conheça um pouco. E também vamos deixar uns links aqui em referência a toda essa obra do César aí, tá bom?
César, um outro caminho aí que eu vou te perguntar, né? É nítido para mim, né, da convivência que a gente tem, que você é do time que usa IA como ferramenta de produtividade, ferramenta de aceleração, né? Obviamente, eu já notei isso nas conversas que a gente teve, você faz isso num mecanismo diferente dos demais. Os demais usam ela para programar, para tudo mais. Você discute muito com ela e você programa, né? Isso acaba sendo um caminho diferente. Normalmente, a galera, de modo geral, que usa IA faça a função X para mim. Você não. Você faz a função X e começa a discutir com ela sobre possibilidades de melhoria, né? Normalmente eu começo a discutir uma funcionalidade, uma feature com ela por algum tempo. Depende da feature, ela vai bem mais rápido, depende da feature, ela leva semanas. Então, por exemplo, voltando um pouquinho no Dext ali, para quem ainda não conhece, imagina o seguinte: imagina você ter o que existe para desenvolvimento web no .NET, só que em Delphi. Cara, é isso que você vai ver quando você vai usar ali o Dext. E aí, você tem ali um ORM que é integrado, inspirado no Entity Framework ali do .NET. Inclusive, aquela sintaxe link, eu tentei trazer o mais próxima possível, seguindo desde a filosofia de como ela foi construída, quanto à sintaxe, né? Daí, o que acontece? Para eu poder construir essa linguagem ali, a gente criou uma DSL. DSL é uma Domain Specific Language, que é uma linguagem de domínio para eu poder escrever queries. Então, essa query pode estar atuando na memória, em uma lista na memória, como ela pode estar atuando no banco de dados. E para eu conseguir fazer isso, eu tive que criar um tipo de dado em que eu sobrescrevo todos os operadores dela e eu criei por trás uma árvore de expressões. Isso é uma coisa que eu queria já há muito tempo criar, e até achei uns testes num lugar no outro. O Spring implementa até uma parte ali na biblioteca ali do Spring, ele implementa até uma parte do que é necessário, ele não implementa tudo, mas eu queria implementar uma árvore de expressões, porque com as árvores de expressões eu capturo, por exemplo, um método anônimo, e ao invés de executar o código que você está vendo, eu transformo ele em uma árvore de expressões e eu interpreto aquela árvore de expressões como eu quiser, tá? Então, se eu coloco A mais B, o meu resultado não precisa ser resultado de A mais B, eu posso transformar estrelinha mais lua, por exemplo. Posso fazer qualquer coisa. Então, para construir isso aqui, foi um trabalho gigantesco que levou semanas só de discussão. Eu ia e voltava, e o que eu mais ouvia do Gemini era: isso não é possível fazer com Delphi. Ele falava para mim: você não vai fazer isso, não dá para fazer. Eu falei: calma que você não sabe com o que você está falando não, filho, dá sim. E essa conversa ia, e eu ia discutindo cada parte de como criar uma árvore de expressões. Veja só, tem toda uma estrutura por trás ali, né, para depois criar uma linguagem DSL e depois passar dias aperfeiçoando para ela ficar o mais simples possível. Eu diria que, cara, só de conversa dessa feature, se eu juntar tudo, foi mais de um mês de conversa. Né? Entre fazer protótipo, colocar, aí eu dizia aí eu falava: agora nós vamos fazer tal e tal coisa. Aí o Gemini falava: isso não dá, isso não é possível com Delphi. Eu falei: não dá. Ele discutia, cara, eu até mandei print, acho que pro Regis na época, disso aí, da IA teimando comigo que não dava. Então o que eu tinha que fazer? Tinha que abrir aqui o Delphi, escrever o código e mostrar para ele: acabei de compilar isso aqui, funciona. Aí ele pegava e falava: isso até que dá nas versões novas, mas tal coisa não dá. Eu falava: dá também. Daí eu tinha que ir estendendo, mostrando e colocando para ela, até que eu ensinei ela as partes complicadas que tinha por trás ali, que envolvia um monte de coisa, cara. Envolvia operator overload, envolvia... No caso... Manage record. Só para a gente fazer um caso, você acabou ensinando muita coisa de Delphi para esse agente que está sendo treinado para trabalhar contigo. Sem dúvida. Eu tive que ensinar o RTTI moderno, eu tive que ensinar Manage Records, eu tive que ensinar Operator Overloads, além do básico. Aí, principalmente, eu tive que ensinar
o uso avançado dos implicit operator para fazer conversões automáticas, evitando que você tenha que ficar usando um monte de função ali para poder converter de um tipo para o outro, entendeu? O básico ele fazia bem, mas para deixar uma linguagem bem limpinha, fácil ali, montando os operadores, ele não fazia. Então eu tive que ir montando, ensinando, para daí conseguir. Agora, olha só, a semana passada eu estou trabalhando numa nova feature aqui, tá? A nova feature que eu estou trabalhando é um dataset, o T-Entity Dataset. Esse dataset é para quê? É principalmente para levar para os projetos legados ali, tipo um RP, para ele poder usar o Dext lá no dia a dia, entende? A parte de ORM, a parte de documentação, a parte de programação assíncrona, fazendo requisições de API. Pô, a primeira coisa que eu acho que a forma como o Dext funciona com Model Bind, ela é muito mais performática e bem mais fácil de usar. Mas para um sistema que trabalha, por exemplo, com Fast Report, por exemplo, né, com grids, uma grid do DevExpress lá, o cara quer um dataset. Então eu falei, não, vou fazer um dataset aqui. Só que eu já escrevi alguns datasets personalizados assim para as minhas necessidades ali desde o Delphi 6. Eu já fiz alguns. Então eu conheço a arquitetura de um dataset e sei o que ele precisa. Então eu comecei a conversar ali com o Gemini, tá? Não é no Antigravity, eu abro uma seção do Gemini aqui no browser e começo a conversar, eu quero escrever aqui um dataset para o Dext. Só que eu não quero fazer um dataset pesado, eu quero usar o máximo de recursos que eu já tenho aqui no Dext, né? E aí a IA vai ser boa, por quê? Porque ela conhece o código do Dext. Eu falo, eu tenho essa feature aqui, Database as API. Para isso aqui funcionar, eu fiz um esquema de leitura de ponteiro direto lá, não tem conversão de dados, não tem transformação do TF8 ou TF16. Eu fiz um parser binário de JSON, que ele trabalha direto, lendo os bytes e gravando no output. Então, eu quero utilizar todos os recursos para eu não ficar fazendo conversão, para eu não ficar fazendo um processamento desnecessário e nem alocação de memória. E aí, com isso, eu montei um projeto, aí eu peguei aquele projeto e joguei para outra IA. Peguei aquele projeto, outra IA, que eu gosto de conversar sobre Delphi também, lá, o DeepSeek. Aí é só mais conversa mesmo. Eu joguei lá e falei, você aí é o bad cop. Critica o meu projeto aqui agora. Fala tudo que pode dar errado aqui. Aí ele foi lá, analisou e falou, isso. Aí falou, falta mais isso, de coisas que eu não lembrei da minha conversa inicial. Aí eu peguei aquela resposta, voltei aqui pro Gemini, Gemini, mandei alguém criticar o nosso trabalho aqui, olha o que ele falou. Você vai deixar barato? Aí ele falou, realmente falta isso e isso. Daí ele melhorou o projeto, melhorando o projeto, joguei de volta para lá e falou, revisei o projeto aqui. O que você acha que pode dar errado aqui e o que falta? Aí ele começa a entrar em outros detalhes que não entrou antes, e com isso eu tive uma segunda revisão, uma segunda crítica para trabalhar, e a partir desse momento eu tive um projeto em, digamos assim, em umas 3 horas de discussão ali com o Gemini e com o DeepSeek, eu já tinha ali um esqueleto do que seria o meu dataset. Uhum. Aí, interessante. O básico para ele funcionar, para ter um dataset mostrando read-only, eu peguei aquele projeto, joguei aqui para ele, cara, e fui tomar um café. Quando eu voltei, estava pronto um dataset funcionando ali com o básico. Sem monitoramento, sem nada, mas eu já tinha um projeto detalhado explicando como tinha que funcionar cada parte, né? E como que ele se integrava ao ecossistema do Dext, né? Não é só, eu quero pegar e mostrar dados ali numa grid. Não é isso, não. Eu quero uma coisa performática, uma sintaxe boa, que eu possa trabalhar com listas ali em memória e fazer predicados para fazer filtros e usar o link ali, né? Então, eu quero esses recursos do meu dataset também, né? Como é que não vou ter? Sim. E aí foi o ponto que daí eu comecei, a partir daquele momento, falar, bom, agora eu tenho uma lista aqui detalhada de cada feature e vou trabalhar com o que eu quero. Aí eu começo a integrar a todo o ecossistema. A integração com o Smart Types ali, que usa aqueles operadores que eu acabei de falar para você, que demorei um monte para fazer. Aí depois, agora eu quero colocar campos calculados, agora, entendeu? Eu fui colocando features uma atrás da outra para chegar ali. Mas eu tinha algo funcionando com 3 horas, 4 horas de trabalho já. Lá no outra parte, que foi criar toda uma estrutura de expressões e uma DSL, aquilo levou mais de mês de conversa. Entendido. E assim, César, voltando a falar especificamente de IA, nós temos hoje no cenário
duas linhas muito fortes de pensamentos em relação a IA, né? Você tem duas, não, vamos botar três, né? Você tem aquele cara que, de certa forma, está se mantendo longe disso, né? É o cara que está se blindando e não quer saber e não está olhando. Você tem o outro que está assustado, com medo de perder o emprego, e pelo nosso papo, você está mais no terceiro perfil, que é quem está entendendo que é uma ferramenta de produtividade, que vai te ajudar, que vai... Em algum momento você populou esses dois outros perfis, ou seja, cara, vou ficar fora disso aqui que vai flopar, ou esse outro perfil de, cara, isso tá vindo, vai tirar o emprego de um montão de gente. Obviamente a gente já mencionou aqui que, de certa forma, tem o risco da ruptura de júnior ali, né? Porque está sendo usado assim, mas, enfim, em algum momento você transitou sobre isso, e como foi esse trânsito, né? Sem dúvida eu passei por tudo isso aí. Eu comecei pelo negacionista lá no começo, dizendo, ele faz um textinho legal, mas como é que eu vou usar esse textinho legal no meu dia a dia, né? Então, assim, aquela hora eu falei, não, ainda não é o momento. Não dizia que se ia ou não ia flopar, só falava, não sei se vai ser útil para mim. Sim. Aí, tanto que eu lembro que uma das primeiras coisas que eu comecei a entender que ele era realmente útil, e foi por isso que eu acho que me chamou na época para falar, eu acho que dá para escrever um livro usando ele como ferramenta, foi quando eu comecei a ver os cases de advogado usando a IA. Sim. Na parte jurídica. Ali foi a hora que eu acho que eu comecei a enxergar, não, eu acho que eu posso utilizar, porque assim, eu pensava muito em código. Aí mandava gerar um código lá, não ficava bom naquele tempo, nada ficava bom. Falei, bom, então para o meu trabalho ainda não é tão útil, né? Para produção. É bom para você fazer um protótipozinho, alguma coisinha simples ali, um Hello World na web, esse era bom, mas para escrever código igual a gente escreve no dia a dia de sistema, eu não via isso como sendo útil. Aí aquele momento foi o momento de pegar aquilo ali. O segundo momento, eu acho que foi muito breve. Acho que esse segundo momento aí do achar que vou perder o emprego, não sei o que, eu acho que foi muito breve mesmo. Foi só eu falar, peraí, deixa eu entender esse negócio, coloquei a mão, já comecei a produzir, aí eu enxerguei, não, eu com essa ferramenta aqui eu consigo produzir bem mais do que eu produziria sozinho. Eu acho que meio que foi quase um pulo de um não serve para nada para servir para alguma coisa, né? E aí depois, quando eu comecei a mexer com código, eu fiz acho que o que muito dev faz. Chegava para uma IA, pedia alguma coisa, chegava na outra IA, pedia outra coisa, jogava na outra IA, e qual escreve melhor? Aí a qual tinha treinado com mais código Delphi escrevia melhor. Aí tal tá melhor. Até na época eu lembro que a que me ajudava mais era o DeepSeek. O DeepSeek lá chinês foi o que estava mais me ajudando ali naquele momento. Eu usei bastante ela, ficava indignado que acabava logo ali a cota do dia, né? Mas logo em seguida, eu acho que em questão assim de umas 2 semanas, eu comecei a notar, mas se eu der um contexto para ela sabe fazer. Aí eu comecei a dar contexto para as outras, aí todas faziam bem, cara. O problema é que ela não tem contexto, ela não tem referência, então você começa a criar uns arquivos aqui de referência do teu projeto, dizendo, eu gosto de programar de tal forma, eu uso tal recurso, quando eu quiser trabalhar com um banco de dados é desse jeito, sabe? Você começa a dizer para ela o que você quer. Aí, você dando um contexto, todas elas acabavam sendo bem mais úteis do que antes. E um ponto aí, né, César, que a gente acaba mencionando e percebendo, né, conforme você falou da chegada do Antigravity, eu particularmente mandei lá no grupo e tal, no dia que lançou, e aconteceu comigo a mesma coisa praticamente. Eu não consegui usar durante o dia, só de noite que eu consegui fazer a instalação. Mas naquele momento, na verdade, eu não estava ali por causa do Antigravity. Eu estava ali porque o Google tinha acabado de lançar novos modelos. Eu estava preparando um treinamento aqui para professores, se eu não me engano, um treinamento na área educacional, e o Google anunciou que estava lançando novos modelos. Então aquilo virou um
rebuliço danado, e eu fui para a live ver o lançamento dos novos modelos. Então, os modelos chegando, só que no meio daquilo ele jogou o Antigravity, que era uma ferramenta de desenvolvimento, já sendo a capacidade de trabalhar com esses novos modelos. E no caso do Google, para mim, é muito claro que às vezes as pessoas falam assim, ferramenta A, ferramenta B, ferramenta C de IA. O Google, para mim, ele é tudo de IA. Ele tem um ecossistema completo, né? Tudo nele. E sabe que eu gostei muito dele? Eu já tinha a assinatura do Google One. Aí no Google One, eles já liberaram o Gemini Pro. Então, assim, para mim, eu ganhei ele, teoricamente, porque eu já assinava pelos outros recursos que o Google One oferecia, né? E aí, eu acho que as outras pessoas estavam testando ainda no Free, de quem não era o Pro, os limites eram menores, ele não conseguia usar os melhores modelos ali, enquanto eu estava usando o Pro ali, e eu nem tinha me tocado. Eu fui me tocar disso alguns dias depois, conversando com os outros colegas nossos em comum, e a gente fui vendo, aprendendo, entendendo melhor a ferramenta. Aí eu não entendia, por que tem esses montes de modelo? Eu usava até acabar um, depois mudava para outro. Daí um dia eu pensei, não, vamos ver o que o povo está usando. Daí eu encontrei um Reddit, eu acho, alguma coisa assim, e aí tinha os comentários e os caras falando, tal modelo é melhor para escrever código, tal modelo é melhor para raciocínio, tal modelo é melhor para resolver problemas, bugs, tal modelo ele não obedece muitas instruções, ele pega o teu problema e tenta resolver do jeito dele, né? Baixa a cabeça ali e vai no Go Horse ali. Tal modelo, ele já segue mais a regra do que você passa e ele não foge. Se for fugir, ele para e pergunta para você. E ali eu falei, tem essa sacada aqui de cada modelo aqui que eu não tinha me tocado. Então aí eu passei a utilizar os modelos, mas de uma forma diferente, né? Eu parava bem assim, vou começar agora a fazer uma feature. Vou usar esse modelo aqui para debater o problema e criar uma especificação e um passo a passo do que eu vou programar. Aí com aquilo lá pronto, eu mudava lá para o modelo mais fraquinho e falava, programa isso que já está definido, entendeu? E aí depois se dava um bug, se dava um problema, eu já ia para o outro modelo melhor e falava, tenho esse problema aqui, esse bug para resolver. Porque o modelo simples, ele ficava gastando tokens o dia inteiro e não resolvia nada. Então daí você ia para um outro modelo melhor, o modelo melhor resolvia o problema, às vezes em uma única interação. Bacana. Em relação a esse cenário de resolver problema e tudo mais, o pessoal que está ouvindo a gente e não teve essa experiência ainda, né? Você conseguiria indicar uma espécie de um caminho? Por que eu estou te fazendo essa pergunta, né? Meu primeiro contato com o IA foi, se eu não me engano, ainda no final de 22 ou começo de 23. Eu foquei em algo que naquela época do início ali do GPT me chamou muita atenção, que foi o termo engenharia de prompts, que era como você escolheu o prompt melhor. Só que o que acontece, além de como você escreveu o prompt melhor, foi adicionado no cenário agora a engenharia de contexto. Você muito bem citou aqui que seria você dar para a IA uma espécie de história, né, de como é que se faz algo do jeito que você quer. Então, assim, seguindo essa premissa, né, da engenharia de contexto, se você conseguisse programar um ser humano para usar IA, qual seria esse contexto? Como é que você faria isso, né? De explicar para um ser humano, e não para IA, como é que se usa IA? É uma coisa interessante, né? A gente, normalmente, a primeira coisa que a gente vai pensar é no caso de uso que a gente tem, né? Programação, desenvolvimento de software, né? Cara, a minha sugestão é que, assim, tem muita opção, né? E não é desmerecendo nenhuma dos outros. Eu sei que todos os outros modelos que usam têm o seu valor, mas, cara, eu indico primeiro as ferramentas do Google mesmo, do Gemini ali, tá? Para você discutir. Eu sugiro que a pessoa trabalhe com um chat, porque ali você vai abrindo várias conversas, né? Eu tenho várias ali, e as que são mais interessantes, que eu quero usar no futuro, eu quero usar como referência, eu vou dando pinzinho para eu ter ela sempre na mão. Então, você ter
uma conversa limpa do zero para cada assunto que você vai trabalhar, para você poder desenvolver aquele assunto e não tentar reaproveitar ela. Porque essa mistura de assuntos começa a alucinar. Quando começa a alucinar, você perde aquele contexto ali, é bem ruim ali. Então, a primeira coisa é você conseguir conversar com o IA ali de uma forma mais natural possível e ela ser útil para você. Agora, você chegar ali e pedir para ela, resolva esse problema para mim, ou simplesmente falar, escreva um site para mim, cara, ela não vai escrever direito, né? Ela não vai escrever direito. Por quê? Porque ela não sabe os detalhes, ela não sabe as cores, ela não sabe que imagem. Você vai ter que ter o trabalho, sim, de descrever. E daí, eu digo o seguinte, a IA tá para você como aquele assistente, aquele ajudante, aquele dev genial que está entrando no teu time agora. Você tem que dar o caminho para ele no teu time, né? Que é o quê? Explicar o teu produto, explicar como que você atende o cliente, explicar como você resolve os problemas para ele saber como resolver. Aí ele sabendo qual que é o teu jeito de trabalhar, ele vai ajudar você da melhor forma possível, né? Aquela história dizendo assim, mas tal IA eu só peço uma coisa, ela faz tudo para mim. Não resolve, cara, não resolve. Ela resolve o básico ali e depois do básico já não te serve mais. Eu acho que essa visão de IA resolvendo tudo para mim, ela é muito superficial. Ela é de alguém que não tem um tudo tão profundo para ser resolvido, né? Seria assim, beleza, escreve um e-mail para mim, coisas nesse nível. Eu acho que quando chega para um patamar, e aí o nosso podcast aqui é do código à conversa, né? Quando chega num patamar de sair da conversa e ir um pouco mais especificamente para código, sei lá, para venda, para qualquer outra coisa, a IA precisa ter esse contexto, ela precisa entender como é que você vende, o que você vende, né? O cenário de mercado, tudo isso você tem que passar para ela fazer essa análise e te dar o melhor caminho. Vou dar um exemplo para você de uma coisa que não tem nada a ver com código, que é coisa do dia a dia que aconteceu aqui na minha casa. Eu estou fazendo uma reforma no fundo da minha casa ali, né? E vai ter uma varandinha no segundo andar, então vai estar colocando uma escadinha espiral lá e vou botar uma churrasqueira. E aí a minha esposa foi lá e jogou ali, pediu para ele gerar uma imagem. Ela tirou foto e falou, coloque... Cara, ele simplesmente colocou aquela escada na porta da casa, trancando a porta da casa. Daí eu falei para ela, não, mas você tem que dizer em qual dos 4 cantos você quer aquela escada. Qual que é a largura dela aqui? Porque daí ele falou, coloca um armário aqui na parede. Aí o armário tinha uma porta que era desse tamanho assim. Aí ele falou, você tem que dizer para ele que a porta do armário vai ter tantos centímetros, que vai ocupar tanto espaço dessa parede. Você tem que dizer que lado que tem que estar essa escada aqui. E além de dizer que lado, você tem que dizer, a entrada da escada vai ser para a direita ou vai ser para a esquerda, a espiral dela. Tem que dizer esses detalhes assim, colocar a altura, entende? Então, essas coisas a gente tem que fazer no dia a dia, como você bem falou ali, seja para escrever código, seja para vender produto. Perfeito, né? Perfeito. Então, eu acho que o sucesso que eu considero que eu estou tendo usando a IA se deve ao fato de que, assim, eu estou imaginando ela como alguém que trabalha comigo, que eu tenho que ter o trabalho de explicar para ela como as coisas devem ser feitas, e não esperar que ela adivinhe como as coisas devem ser e saia fazendo tudo. É interessante essa visão, né? Porque começando, conforme eu tinha mencionado anteriormente, quando tudo isso começa, o que mais a gente viu foi as pessoas usando a IA de forma como se usa o Google hoje, né? Como faço isso? Como faço aquilo? Cara, e é o contrário, né? Você tem que dizer para ela como você quer que aquilo seja feito. E não ficar na pergunta, né? Você tem que entregar para ela o que você deseja. Eu acho que até fazer pergunta para ela é um caso de uso útil. Eu faço várias perguntas. Outro dia, cara, tem um grupo aí de programadores. Cara, foi depois, acho que do primeiro vídeo que você postou lá da nossa conversa, cara. Aí, um grupo lá, eles estavam comentando. E um dos devs estava elogiando. Mas ele usou umas palavras que eu nunca tinha visto na vida, cara. E algumas assim, eu falei, deixa eu ver se é só elogio ou se tem algum xingamento escondido por trás, né? Aí eu fui lá para a IA e perguntei o que significava, se o contexto estava certo, e daí ela falou, não, realmente a pessoa está falando
está fazendo um elogio ao trabalho, ele tá exaltando a sua humildade, ele está dizendo que você não tenta ser melhor que os outros, você se separa, explica bem para as pessoas. E ali, mas cara, foi um caso em que eu juro para você, até eu comentei com o Jax falou, cara, a minha avó falava igualzinho. Claro. Então, é um caso útil, acho que do dia a dia, você usar ela para te responder coisas que você não conhece. Esclarecimento, né? Mas quando a gente está falando do trabalho, da produtividade, aí não, aí você tem que ser o guia e falar como que você quer. E uma coisa muito importante que eu acho que tem sido parte do sucesso do Dext, principalmente aqui, porque o Dext ele começou como um framework e agora ele é algo muito grande, né? E como ele é um ecossistema em que tudo conversa com tudo, uma alteração pode quebrar qualquer outra parte. Então, além de eu fazer ele e documentar como funciona, eu notei de um ponto para cá que passou a ser obrigatório eu guardar o porquê daquelas decisões. Porque senão, quando eu tenho que fazer uma alteração numa outra parte que vai quebrar, se não tem aquela referência da documentação dizendo o porquê, ele decide que ele tem que mudar e ele sai mudando tudo, cara. E aí algo que está pronto, que está testado, está funcionando, começa a quebrar, aí você pega e olha, pô, perdi maior tempo que isso aqui não me serve. Você tem que parar mesmo, cancela aquela sessão, reverte tudo e refina ainda mais o trabalho, dando a diretiva de que o que está pronto, o que está funcionando, você não mexe. Você não, né? Ele simplesmente vai usar, por exemplo, uma função que já está pronta, daí ele bate o olho lá, pô, isso aqui dá para melhorar. E ele vai naquele de melhorar, cara, ele faz um desvio gigante, alterando um monte de código que não tinha nada a ver com o problema que você está tentando resolver. Então é muito importante para um projeto de longo prazo, né, que você vai trabalhar com ele por anos, você guardar as decisões do porquê que aquele design é daquele jeito. Isso é muito importante. Perfeito. Deixa eu jogar uma bola aqui, que é a seguinte, inclusive é um dos motivos, tá, de inspiração para esse episódio de IA vir logo de cara. Nós estamos no segundo episódio do nosso podcast, Conexão Dev, e o motivo desse episódio de IA estar acontecendo, ele partiu de um cenário que é o seguinte: as empresas estão falando muito em ter IA e muitas vezes sem saber onde ou o porquê, né? Não sei se você já notou isso, né? Mas muito Sim. Provavelmente sim. A gente tem se deparado cada vez mais com a expressão inteligência artificial dentro de produtos, principalmente na nossa área, que é de software, e que, na verdade, cara, talvez não tenha nada de IA ali, e estão botando o nome por questão comercial, e os líderes, sei lá, presidentes, o que sejam donos de negócio, falando em, cara, temos que ter IA, blá, 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 blá. Tá, mas em quê? Aonde? Pra quê? Melhorar a vida de quem, né? Então, assim, eu queria uma visão sua sobre isso, cara, que é realmente, assim, o cerne desse episódio era para ser isso. Mas eu tenho certeza que a gente tem muito, muito mais assunto, né? Olha só, é muito pertinente mesmo esse ponto, Landerson. Primeiro, para deixar claro o seguinte, nós dois estamos conversando não como especialistas de IA, tá? Eu, pelo menos, não sou especialista em IA, eu falo categoricamente, não sou especialista em IA. Eu sou especialista em usar IA para produzir mais. Nós somos usuário. Eu sou usuário e eu digo que eu tenho sucesso com ele porque eu já tenho produtos prontos criados com ele, que já estão no mercado, e eu tenho livros publicados, né, que estão aí, livro em português, livro em inglês, aí que me ajudou muito. Então, assim, eu usei a IA para criar algo útil para o dia a dia, independente da IA. Ao mesmo tempo, então, assim, se for para falar algo específico sobre a tecnologia de IA, tem gente que tem capacidade de conhecimento muito maior que o meu para me falar do assunto, né? Então, a gente está mais aqui como um case de sucesso usando a IA do que especialista de IA. Falando isso, agora voltando especificamente à sua pergunta, eu tenho vivido exatamente esse ponto e eu acho que ela se divide em duas partes. A primeira parte
são os clientes fazendo pressão, tá? Eu vivi isso aí, eu vivi. O que é esse ponto ali, né? Eu desenvolvi um CRM recentemente para a empresa que eu trabalho, para a F10, né? E o CRM ele veio de uma necessidade pós-pandemia que mudou o mercado de educação. Então a F10 faz software para a área de educação, né? Um RP ali para gestão assim de escolas, de franquias e franqueadoras, né? Mas o mercado mudou, o povo começou a estudar mais de casa, remoto, não quer ir numa escola, então mudou o mercado deles. Então passou a ter agora um tipo de captação de aluno diferente. E essa captação diferente não queria trabalhar mais no modelo antigo. Sim. Eles queriam trabalhar num Kanban, eles queriam trabalhar com uma dinâmica diferente, com mais flexibilidade. E aí, então, a gente evoluiu para esse caminho, integrando toda a regra de negócio que já existia no RP, que no RP tem um CRM completo, mas com uma modernidade e flexibilidade do cara trabalhar em qualquer lugar, trabalhar no modelo Kanban e não mais trabalhar no modelo que tinha lá dentro do RP. E aí veio esse ponto específico que eu falei para você, que foi o quê? Pressão do cliente, e a hora que a pressão vem, acaba dando um desespero nos gestores, cara. Porque você tem preocupações. Qual é as duas pontas ali? O teu cliente, por exemplo, fazendo uma exportação de dados do teu sistema, jogando no chat GPT para ele trabalhar no dia a dia com a resposta. Entende? Aí ele vem e te pede para cortar essa ponte, né? Fazer uma integração direta. E aí você ainda não conhece tudo que está envolvido e pensa, tá, como é que eu vou fazer isso? Aí você faz uma pesquisa, tem MCP, tem isso, tem aquilo. Aí você fala, e se um funcionário fizer uma merda e mandar o banco de dados com todo o negócio do cara e botar lá na internet? Também. Aí vem uma outra preocupação, daí você fala pro teu cliente, não, eu não posso fazer isso que você me pediu agora. Né? Eu não posso, eu primeiro preciso entender, e depois que eu entender, eu tenho que implementar no sistema, e daí eu tenho que criar ainda uma tela muito mais complicada para você escolher quem pode fazer o que lá. Porque senão o teu funcionário vai simplesmente, para facilitar o trabalho dele, pegar todas as informações dos teus clientes, dos teus produtos e jogar na internet. Entendeu? Então, existe essa preocupação. Essa preocupação a gente teve e começou a discutir, cara, lá em maio, junho do ano passado. Agora, passou-se aí quase um ano dessa conversa, agora a gente já amadureceu. A gente precisa evoluir o produto, sabe em que partes a gente vai evoluir, então a gente está começando a discutir aonde que a gente vai colocar IA no dia a dia para evoluir o produto. Então, mas assim, eu lembro que num primeiro momento a gente começava a olhar e não enxergava onde pôr sem colocar o negócio do cliente em risco. Sim. Entende? Aí depois, tá, mas o cara tá no dia a dia, copiando daqui com a autorização do chefe dele, fazendo a exportação de uma planilha, jogando no chat GPT e voltando, daqui a pouco ele tá comprando um produto do concorrente só para fazer isso. Não é verdade? Para automatizar. Daí eu falei, então, vamos pelo menos pensar no seguinte, o que a gente consegue automatizar para ele, ligando direto uma API que não põe em risco o sistema, para evitar esse copiar e colar no dia a dia. E daí depois vamos ver aonde que a gente vai evoluir o restante do sistema para que o cara tenha uma ferramenta de produtividade, de inteligência dentro do negócio dele para o dia a dia. Então tem esse lado que é o cliente pedindo e esse lado da software house, tentando tanto proteger o cliente quanto evoluir o produto. É bem complexo, né? E ainda nesse ponto, você falou aí da empresa e tal, eu me recordo que a gente tem aqui umas sessões de mentoria, e estávamos eu e Risato numa dessas, com um cliente que tinha um consultor internacional trabalhando para eles e tal, e no papo foi esse, não, nós vamos adicionar IA, blá, 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 e o consultor levantou a mão e fez a pergunta que ninguém tinha feito, só que ele fez para a gente. Qual a experiência que vocês têm junto aos clientes? Como é que está sendo a questão de custo de quem está implantando o IA?
E aí, cara, a gente falou, chefe, é o seguinte, a gente não tem visto ninguém chegando nem sequer a essa pergunta. O que a gente tem visto é muito do temos que fazer, vamos colocar IA, vai ter IA, vai ser isso, vai ser aquilo, blá blá blá. E o máximo do processo é o cara colocar uma coisa idiota ali de IA sem realmente ter funcionalidade nenhuma para ninguém, mas só para ele dizer que tem. Até aquele momento era isso que a gente tinha visto. Hoje a gente tem, já chegou aí o MCP, isso aí a gente está falando antes até da chegada do MCP, ou seja, o MCP está fazendo 1 ano agora, né? Ele é mais ou menos de março do ano passado. Então, quer dizer, naquele momento nem sequer tinha o MCP. Era o cara realmente fazendo uma API do ChatGPT, trazendo para dentro, uma API do Gemini, trazendo para dentro, e sem ter a mínima noção do que está fazendo, né? A nível de negócio, para quem é que ele está beneficiando. Ele só está dizendo, né, rotulando, ó, aqui tem IA. Aqui tem IA dentro do nosso sistema. Para quê? Nossa, cara, e aí me vem um monte de exemplos e situações que eu já vivi aí que não tem nada a ver com IA, mas que é exatamente o mesmo caso. Vamos pôr e depois ver no que vai dar, se vai ser útil, se não vai ser útil. Quantas vezes a gente trabalha fazendo algumas coisas aí que no final seguindo a pressão do mercado, né? Seguir a pressão do mercado e que depois, né? Lembrando aqui, você falou várias coisas que não tem nada a ver com IA, sabe o que eu lembrei? Do kit de primeiro socorro do carro. Uma das coisas que eu vi, até eu vi alguém perguntando esses dias sobre isso aí, é aquele... Como que era mesmo aquele que veio pro Delphi lá, aquele tokenzinho lá que tinha lá, como é que era mesmo lá? O token? Fugiu. Tinha lembra uns anos atrás aí que colocaram no Delphi lá aquele recurso lá que o celular ele pegava e capturava um monte de coisa assim, como que é mesmo? Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Fugiu, não peguei não, peguei referência não. Quer ver? Que o nome parece com um nome de autenticação, como é que é? Mas era aquele negocinho que tinha lá de usar tagzinha lá, lembra? Beacon, isso. E aí não tem nada a ver com o Delphi em si, mas tem a ver com a tecnologia, tanto que você não vê ela. Se ela for usada, olha, não sei qual que é o caso. Eu acho que tem casos úteis aí para ela, porque eu já vi casos úteis para ela, mas aquele negócio lá, ele mandava notificação no celular quando estava em alguém, de repente o cara começou a receber centenas de notificação, e daí na prática virou uma coisa também que quem investiu acabou não usando no dia a dia, né? Mais incomodou do que foi útil, né? Então tem coisas que a gente precisa aprender na prática, né? E acaba sendo recorrente, né? Vai vir uma nova tecnologia, um novo movimento e vai acontecer a mesma coisa, e o cara que vai querer pular na frente vai falar que tem, né? E na verdade tem, mas para quê? Né? Você lembra quando foi o lançamento do metaverso? Os caras comprando terreno lá dentro, cara? Pois é. Acabou o metaverso, esse mês aí, né? Acabou. Pois é. E o Zuckerberg, como é que fez? Comprou os terrenos de volta aí? E mudou o nome da empresa, né? Mudou. Com base a mudança de nome, né? Foi baseada naquele boom do metaverso. Ele tinha certeza que todo mundo ia botar um óculos e ficar sentado em casa. Pois é. Meu amigo, a gente já está chegando aí a 1 hora do seu tempo. Eu vou te fazer um pedido que é uma previsão. Pai César, nesse momento, vai fazer uma previsão aí futurística, né, desse posicionamento que a gente está vendo aí com a IA. E aí, até mesmo assim, da nossa carreira como um todo, né? Acredito que o grande público nosso aqui é dev, por mais que a gente tenha tentado focar sempre na conversa e não na parte técnica, né? Mas a gente vai perceber que até mesmo pelo canal que a gente vive aqui, que vai ser dev. Então a gente tentar falar uma previsão da carreira, né?
e, se possível, dos mercados com essa mudança da IA, né? E da própria IA. O que você conseguiria, assim, prever de... Óbvio, né? Nós não estamos falando aqui de povo, nada disso, mas é da concepção que você tem. O que eu acredito, de verdade, é que a qualidade dos modelos de IA vão melhorar muito e vão ser mais úteis, certo? Mas a gente continua ainda vivendo num mundo para humanos. Então, a interação, o entendimento do problema, são coisas que você precisa ali desse contato humano, né? Então, para quem está na área que está com medo de perder o trabalho, não seja aquele cara que vai chegar ali e pedir para a IA falar, faz um sistema para mim. Seja aquele cara que pega a IA para ser sua parceira, para você ir junto construir um sistema muito bom, porque se você construir um sistema muito bom, você vai conseguir vender esse sistema para o teu cliente, senão você não vai conseguir nem vender para o teu cliente. Você vai chegar lá e vai falar para ele, eu tenho isso aqui para vender, foi a IA que fez. O que te impede que o teu cliente não peça direto para a IA, né? Então, assim, você tem que entregar valor, e o valor ali está no ser humano mesmo. E, cara, é tanta coisa nova que acontece a cada 6 meses. Vamos fechar os tempos aí de 6 meses, né? Aí no mundo de IA. E eu não sei o que vai acontecer agora, nos próximos meses, né? Quanto mais falar do futuro, né? Dá para entender que o modelo vai evoluir, a gente tem certeza que está precisando de mais energia para conseguir processar tudo isso aí, né? Era o que eu ia falar agora também. Haja energia. Haja energia, né? Nos Estados Unidos, lá, parece que o Trump está bloqueando ali as empresas de IA de fazer novos data centers, que para fazer o data center, as empresas vão ter que provar que podem produzir sua própria energia, porque os estados, né, as companhias elétricas lá não conseguem mais fornecer para os data centers que eles querem construir. Então, aí o próprio Elon Musk agora diz que vai estar montando uma fábrica de processadores, né, porque o mercado não está dando conta de produzir os processadores para eles, né. Então, veja só, outros mercados estão se abrindo, né? Novas fábricas, novas linhas de produção. Mas para as pessoas que querem continuar na nossa área, elas têm que se aprofundar mesmo mais no conhecimento, né? Eu tenho visto no dia a dia que, por mais que eu consiga produzir muito com a IA, eu não consigo fechar o olho e falar para ela, faz para mim. Eu tenho que acompanhar cada passo. Assim como você, Landerson, quando trabalha num time, tem que revisar o código dos seus pares, cara, você tem que revisar o código da IA. Não dá para você pegar esse código e jogar lá na frente. Você vai achar muito problema ali. Mas que ela é uma aceleradora mesmo. Então, assim, se eu for construir um sistema que levaria 6 meses para entregar algo bom, bem feito e ainda com a chance de ter os bugs que vai ter, você vai conseguir fazer isso aí bem feito com 2, 3 meses usando a IA a teu favor. Então, use isso. E agora a previsão, a gente não é muito bom nisso, não. Não dá para adivinhar, né? Não, exatamente. É muito rápido para acontecer uma guinada, né? Cara, eu vou ser honesto com você, eu não consigo dizer se eu já vi, não tô falando nem que eu conheço, se eu já vi tudo que tem disponível de IA até o momento. Não, ixi. Eu não consegui ver, não. Cada dia que eu entro aqui falando só de ecossistema do Google, que é o que eu fiquei mais focado, né? Depois que eu conheci ali todo o ecossistema, cada dia que você entra aqui no Labs, né? No AI Studio, você, a cada 5 dias, 3 dias, anúncio de um recurso novo, de uma funcionalidade nova, e aí de repente eles colocam um recurso para conversar com o outro, conforme recentemente eles colocaram, né, que de dentro do Gemini você pode botar o seu notebook LM, traduzindo, você montou ali um plano de conhecimento todo dentro do notebook LM que você pode falar para o Gemini agora olhar para aquilo ali, enfim, é um negócio monstruoso de evolução. A única coisa que eu tenho certeza é que conforme vem esses modelos melhores, tá igual um opalão, cara, bebendo gasolina, os tokens ali estão indo rápido demais. Eu lembro que antes no começo ali eu pegava um modelo, eu trabalhava o dia inteiro com aquele modelo, agora eu vejo ali acabar ali em 1, 2 horas, acabar tudo.
Rapaz, isso é porque você está produzindo demais. Para você ter uma ideia, a solução aqui que eu achei aqui para eu poder conseguir trabalhar, eu tenho 2 contas Pro. Porque aquela como que é o nome daquela, eles têm um modelo lá premium lá, como que é mesmo lá? Eu tenho uma Pro deles, que é aquela do Google Cloud. Por sinal, aquilo tá bem caro para mim, porque eu não uso tanto, mas bicho é forte. Quer ver aqui o nome? Não é Ultra, deixa eu ver, é o Ultra, deixa eu ver se é o Ultra aqui. Acho que é o Ultra. É o Ultra, sim, é. Isso. Então, assim, a Ultra é cara demais, cara, cara demais. Sim. Ali, mas eu até penso, se meus planos derem certo e o mundo não acabar com essa guerra aí, eu pretendo assinar essa Ultra em algum momento. Mas para dar conta de produzir o que eu estou produzindo aqui e não ficar parado por falta de token, eu tô assinando 2 Pro. Sai mais em conta. Sai mais em conta e já é o dobro, né? Pelo menos eu dobro a minha capacidade aqui. Aí outros colegas aqui, eu estava conversando com o Jax, acho que com o Regis, daí nas conversas eles também estão fazendo o mesmo. Já estão indo para 2 contas. 2 contas. Interessante. Meu amigo, vamos chegando aí aos finalmente. O que eu vou te pedir, embora essa sua previsão, né, que eu te pedi, ela já seja bem bacana, eu queria te pedir uma mensagem aí de encerramento, né? E você fica à vontade aí para as suas considerações finais. Poxa, cara, eu vejo, eu tenho visto algumas pessoas negacionistas, digamos assim, de IA, né? Eu vi no fórum ali, no grupo internacional lá de MVP, lá uma discussão ali, bem negacionista de umas pessoas ali que, cara, são pessoas muito inteligentes, sabe? Com capacidade muito grande, dizendo, a IA só faz merda. Mas eu acho que essas pessoas estão deixando de ver uma oportunidade, que é de você ter alguém, porque se ela tivesse um dev ali trabalhando no dia a dia com ele, que fosse, mesmo que fosse uma pessoa experiente, ele ia revisar o código, ele ia acompanhar cada passo, ele ia revisar os commits, você entende? Ele ia garantir que todos os testes estão passando. E a mesma coisa tem que ser feita para a ferramenta te auxiliar a produzir mais. Eu acho que a pessoa tem que focar nisso, conheça a ferramenta ali, conheça o Cloud, conheça ali o Antigravity, use a que mais te agradar. Tem agora o Codex lá do GPT. Cara, use a ferramenta que te agradar mais, mas use como se fosse um colega de trabalho ali, em que você dá tarefas para ele, dizendo o que ele deve fazer, dá o contexto e depois revise. E com isso você vai acelerar as suas entregas. Se você tentar usar a ferramenta para tentar criar tudo, nesse momento eu tenho certeza que a pessoa, para qualquer projeto um pouquinho mais complexo, ela não vai conseguir, pelo menos não com as ferramentas que a gente está trabalhando aqui com o Delphi e tal. Ela ainda não se justificou os caras investirem tanto treinamento, né? Bacana. É isso. Acho que a gente já pode fechar por aqui. César, queria te agradecer imensamente pela disponibilidade de compartilhar aí com a gente, né? A ideia que a gente teve de te trazer para um episódio como esse é exatamente por causa desse contexto que você deu, de quão produtivo você se tornou usando IA, sendo o César Romero escritor, sendo o César Romero desenvolvedor, né? E aí a gente queria trazer essa mensagem, né? Havia previsões de alguns contrapontos que a gente poderia estar fazendo, exatamente com base nesse cara aqui, eu vou perder meu emprego e tal, mas assim, acho que o nosso papo correu tão fluido pro lado de, cara, é produtividade pra caramba que você consegue ter, e a gente tá falando de um cara com uma experiência imensa,
com passagens em diversas grandes empresas, um conhecimento monstruoso na área de arquitetura, e você conseguir ouvir do César que a ferramenta em si deu muito mais produtividade a ele, que já era um cara extremamente produtivo, você fica assim, não tem como, né? O que pode estar acontecendo, na verdade, é as pessoas estarem usando errado, né, César? Não está tendo esse feeling de utilização. Talvez uma dica final é, se você se você acha que não está dando certo usando a ferramenta, a primeira coisa, vai perguntar para as pessoas na internet ali como elas estão usando e tenta seguir o workflow de trabalho dessas pessoas para ver se você se torna produtivo. Eu encontrei aqui, depois de bater a cabeça tantas vezes, falar, só gera código errado, só gera coisa inútil. Eu passei por esse momento ali no início. Aí foi as horas em que, de repente, eu olhei, isso aqui ela gerou legal. Tá, mas como que ela gerou legal? Porque ela tinha um contexto, ela tinha um treinamento para aquilo lá. Então, se ela não tiver e eu der um contexto, aí foi a hora que começou a falar, realmente eu preciso dar contexto. E uma evolução da ferramenta que fez ela se tornar muito melhor do que antes, além da evolução de treinamento do modelo, é o tamanho do contexto, né? O tamanho do contexto que ela recebe agora só aumenta, né? Exato. E tende a aumentar muito mais com a utilização de todo mundo, né? Enfim, pessoal, eu acho que já está mais do que provado, aparentemente, é um caminho sem volta, né? É o que foi a internet, para a gente construir sistemas somente locais, né? É uma mudança, só que muito mais acelerada, né? 30 anos depois acontecendo aí de uma forma extremamente acelerada. Então é isso. César, brigadão. Muito obrigado. Valeu. Nos vemos num próximo episódio do Conexão Dev. Aqui, o código vira conversa. Valeu! As opiniões expressas por comentaristas e participantes não refletem necessariamente a posição